Pai do céu, pedimos que a sua presença possa estar conosco com esta mensagem. Você sabe quanto tempo levou para eu entender e ver isso. Oro para que você dê a mesma ótica para aqueles que estão vendo isso, e que você dê a eles ouvidos para ouvir, Senhor, e que você me dê o seu Espírito Divino para que eu possa ter o poder de entregar esta mensagem que você colocou no meu coração e no meu. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A grande substituição. Nos dias de Jesus, a liderança religiosa, assim como os leigos, escolheram a instituição religiosa de seus dias e sua maquinaria e suas formas como um substituto para Jesus Cristo como seu rei. Eu tiro meus pensamentos de João 19, versículo 15. Mas eles clamaram, fora com ele, crucifica-o. Pilatos disse-lhes, devo crucificar o vosso rei? Pilatos está dizendo aos líderes religiosos da época, a igreja denominada de Deus, ele está olhando para eles e dizendo, devo crucificar o vosso rei? E o que a liderança religiosa disse? O sumo sacerdote respondeu, não temos rei senão César. Eu até hesito em dizer isso. Como podemos nós, como instituição religiosa, dizer que não temos rei? Essa é a grande substituição. É uma religião administrada pelo homem versus uma vida governada por Deus. E você? Onde você está? Você tem uma religião administrada pelo homem ou você realmente, honestamente, tem uma vida governada por Deus? Vemos isso no Antigo Testamento também. 1 Samuel 8, versículo 19. No entanto, o povo se recusou a obedecer à voz de Samuel. Veja, no Antigo Testamento era uma teocracia. E Samuel era o representante. Ele era o carteiro, o embaixador, se preferir, entre Deus e o povo. Então Deus falou diretamente ao povo. E eles disseram, não, mas teremos um rei sobre nós. Este é o povo de Deus. Diga, não, não queremos essa teocracia direta. É isso que tenho na minha vida. Falo com Deus todos os dias, diretamente com Deus, e Deus infunde, através da minha consciência, e um estudo de sua palavra, a caminhada que ele quer que eu ande. Então o que está acontecendo aqui? Eles não terão Jesus governando sobre eles. É isso que está acontecendo. A primeira igreja denominada de Deus e as igrejas de hoje não terão Jesus governando sobre elas. Elas querem se administrar. Este é o manual de Lúcifer, substituindo a religião institucional pela vida governada por Deus. Isso está acontecendo com você? Você já passou por isso? Nós compramos a narrativa de Lúcifer. Lúcifer não teria Jesus governando sobre ele, e ele tem incutido isso no homem e nas instituições religiosas desde a queda. Esta narrativa está sendo encenada nas igrejas de hoje. Agora mesmo, os Amish não terminaram seu trabalho. Por que os Amish não terminaram seu trabalho? E eu não estou pegando no seu pé. Vou colocar em ordem alfabética. Os batistas não terminaram seu trabalho. Os católicos me disseram que eles têm quase 1 bilhão de membros e não conseguiram terminar seu trabalho na terra. E os menonitas, e os pentecostais, e os adventistas do sétimo dia, e sua igreja, sua denominação, por que eles não conseguiram terminar o trabalho na terra? Se você somar todas as denominações, há 45 mil denominações protestantes. E eu odeio até mesmo dizer que elas são protestantes. Eu não acho que temos uma denominação protestante na Terra hoje. Eu acho que nós simplesmente temos igrejas não católicas hoje. Onde está o protesto que está acontecendo? Temos 45 mil denominações protestantes conhecidas. Por que elas não conseguiram terminar o trabalho? Porque os sistemas religiosos se tornaram um substituto para a habitação de Jesus Cristo no coração individual. Dê uma olhada em 2 Timóteo 3,5, tendo uma forma de piedade. Sim, eles têm a forma, mas negando o poder dela, de tais se afastam. Essa é a Escritura falando, não sou eu. Por que devemos simplesmente nos afastar? Porque é religião institucional versus habitação de Deus. Certamente, isso não poderia ser dito da igreja dos últimos dias de Deus. Poderia? Satanás não ousaria se infiltrar na igreja dos últimos dias, ousaria? Se você realmente vive, você e eu, se realmente vivemos uma vida governada por Deus, nos tornaremos uma ofensa,
uma afronta e um incômodo para a religiosidade e a igreja dos nossos dias. Não sou eu quem diz isso, foi o que Jesus disse. Dê uma olhada em João capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. Estas coisas vos tenho dito, para que não vos escandalizeis. Isto é Jesus falando. Então, se você está ofendido com isso, não fique ofendido comigo por trazer isso a você. Jesus continua e diz, eles vos expulsarão das sinagogas. Sim, chega o tempo em que quem quer que te mate, agora não matamos pessoas hoje. Nós as cancelamos, nós as silenciamos, nós as marginalizamos, que quem quer que te cancele, te silencie, te marginalize, pense que faz o serviço de Deus, você está falando sério? Você vê isso acontecendo na sua denominação? Eu vejo isso acontecendo na minha denominação. E então o versículo 3 nos diz, por que isso acontece? E essas coisas eles farão a vocês, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eles têm religião, eles têm cristianismo, mas não conhecem o Pai diariamente em e por meio de Jesus Cristo. Aí está, das próprias palavras de Jesus. Cristianismo administrado pelo homem versus uma vida governada por Deus em você. Uma vida governada por Deus neles, uma vida governada por Deus em todos nós. Esse é o grande substituto dos nossos tempos. Onde você está em tudo isso? Grande controvérsia, página 143. E eu cito, oposição é o quinhão de todos aqueles que Deus emprega para apresentar verdades especificamente aplicáveis ao seu tempo. É isso que eu acredito que estou fazendo agora. Eu continuo com a citação. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero, uma verdade naquela época de importância especial. Há uma verdade presente para a igreja hoje, e eu oro para que você receba isso. João capítulo 2, versículo 24. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia. Quem são eles? Eles eram a instituição religiosa de sua época. Ele não confiava em si mesmo a eles. E eu também não confio em mim mesmo a eles hoje. E por que isso? Porque eles realmente não se importam com você. E eles também não se importaram com Jesus, não é? Eles realmente não estão interessados em você. Eles estão interessados em você por eles. O que é que eles não se importam e não estão interessados? Se você encontrou a unidade com Deus e diariamente habita em Jesus Cristo. Quando falo com a liderança da minha igreja, eles só se importam se eu venho sob eles. Eles realmente não se importam se estou sob Deus e tenho uma caminhada diária com Jesus Cristo. Eles não se importam se eu encontrei poder em Jesus Cristo sobre minhas tendências hereditárias e cultivadas. Eles não se importam se eu encontrei liberdade sobre minha carne. Eles só se importam se eu estou sujeito a eles. É onde eu estava nos dias de Jesus, e é assim que é hoje. E é por isso que 45 mil denominações hoje têm menos poder do que os 12 discípulos. Então eu quero compartilhar com você um exemplo perigoso do que estou falando. Fui convidado para uma igreja, sou convidado para muitas igrejas para falar, e eles tinham acabado de ter seu comitê de nomeação, e eles iriam apresentar seus anciãos-chefes antes do sermão. Então o pastor chamou o primeiro ancião-chefe, e enquanto eu estava sentado ali observando, e o segundo ancião e o terceiro ancião, havia 2 homens e uma mulher. Fiquei chocado. Eu nem os conhecia, mas fiquei chocado só com a aparência física deles. Eles eram obesos. E eu quero dizer obesos. E eu não vou ficar pegando no pé desses anciãos. Vou ficar pegando no pé dos pastores aqui em um segundo. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi em 1 Tessalonicenses 4, versículo 4. Cada um de vocês deve saber como possuir seu próprio corpo, em santificação e honra. Esses homens, obviamente, ou esses 3 anciãos, não sabiam como possuir seu próprio corpo em santificação e honra. Nos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças afirma que 40% da nossa população é obesa e outros 18% são severamente obesos. Isso é 58% da nossa população na América está em sério risco de hipertensão, diabetes tipo 2, doença cardíaca coronária, derrame e certos tipos de câncer. Esta é a questão crucial.
E se o diabo pode destruí-lo fisicamente, ele destrói a avenida na qual Deus fala através de você. É isso que está acontecendo. Este é um problema sério. E, novamente, não estou julgando os anciãos. Por favor, minha preocupação é com os pastores que não supervisionam seu rebanho. Por exemplo, eu adoro fazer caminhadas, e no verão eu vou para o interior e alguns dos pastores de ovelhas aqui colocam suas ovelhas a 10.000, 12.000 pés de altitude. E quando eu entro naquele rebanho de ovelhas, há um grande cão dos Pirineus que supervisiona, que é o guardião daquele rebanho. Muitas vezes o pastor de ovelhas não está lá, e ele deixa no comando este grande cão dos Pirineus. Eles são lindos, eles ficam, não sei, 2,5, 3 pés de altura, cachorro grande, cachorro lindo, mas é o guardião do rebanho. E quando eu entro na visão daquele guardião, daquele grande cão dos Pirineus, seus olhos estão em mim. E eu estou lhe dizendo, quando eu entro, eu estou observando ele e ele está me observando. E se eu ouso tocar em uma dessas ovelhas, você sabe o que acontece. Ele conhece sua responsabilidade e ele a leva muito a sério. Pastores, estou falando com vocês agora, líderes do ministério. A obesidade é um predador que está atacando nossos rebanhos hoje. Minha preocupação aqui é a falta de pastoreio do pastor para seus presbíteros. Os anciãos daquela igreja deveriam ser os supervisores espirituais da igreja, do rebanho, mas eles não tinham poder. Eu nem os conhecia quando não sabia que eles tinham poder. Não tinham poder algum. E você acha que estou sendo duro? Dê uma olhada em 1 Timóteo 3, versículo 2. Um ancião deve ser temperante. Não sou eu falando. Dê uma olhada em Tito 1:8. Um presbítero deve ter autocontrole. Uma das primeiras avenidas do Evangelho é nos ensinar como ter autocontrole em e por meio de Jesus Cristo, para que nossas vidas, até mesmo nossos próprios corpos, possam dar glória a Deus. Há sempre uma graça transformadora que está batendo na porta do nosso coração, mas devemos responder com uma fé transformadora, e estamos perdendo essa fé transformadora que permite que Deus trabalhe em nós e através de nós. Não estamos cooperando com a graça de Deus quando ela bate na porta do nosso coração. A maioria desses presbíteros, como eu falo com eles depois da mensagem e converso com eles, eles não entenderam como reconhecer Deus batendo na porta da consciência deles ao longo do dia. E assim, eles estavam negando a graça de Deus em suas vidas. E então, eles não tinham fé transformadora. Eles tinham uma fé intelectual, onde mentalmente consentiam com certas doutrinas para estar na igreja, mas não tinham uma fé transformadora. E se vamos ser líderes espirituais da igreja, é melhor que eles vejam em nós que possuímos nossos próprios corpos, que temos uma fé transformadora que coopera com o poder de Deus em nós e por meio de nós. Por que os pastores não estão abordando o elefante na sala? Você sabe o que eles estão fazendo? Quando eu falo com eles mais tarde, o pastor estava os envolvendo no evangelismo da conferência. E eu disse a ele, você não precisa do evangelismo da conferência, você precisa do evangelismo. Você precisa evangelizar seu próprio povo para que quando as pessoas do mundo vierem, elas vejam que você tem poder, que há poder no evangelho de Jesus Cristo, que ele irá transformá-lo, não apenas intelectualmente, mas no coração e na escolha e na vontade, capacitando os membros a terem uma vida fortalecida, a terem liberdade. Isso não me controla mais. Essas são as boas novas do Evangelho. Estou livre em Jesus Cristo. As prioridades daquele pastor estavam seriamente equivocadas porque ele não estava apresentando aos seus presbíteros a fonte de poder, apenas a fonte de informação. E a maioria dos pastores se tornaram chihuahuas hoje. Eles não são grandes pirineus, são cachorrinhos de brinquedo. Eles estão apaziguando o sistema versus uma vida governada por Deus. Então esses pastores eram para a conferência contratada. Eu ao menos digo isso, hesito em dizer. Eles são apenas pastores contratados pela conferência. Não sob Deus, apenas sob uma conferência. Que vergonha para nós! O chefe final é Deus, não sua conferência.
O que importa para a instituição é sua lealdade absoluta a eles e seu apoio a eles. Sério? É sobre fidelidade a eles, sua instituição. Você está participando? Você é ativo? Você é dedicado a eles versus fidelidade absoluta à unidade com Deus? Essa é a questão. É por isso que Jesus veio aqui para morrer por você e por mim. E agora ele quer viver em nós e através de nós. E devemos encontrar essa unidade que foi perdida no Éden. Você está diariamente permanecendo na videira? Se eu fosse o pastor daqueles 3 anciãos, eu teria que fazer essa pergunta. E eu perguntei a eles, e eles não sabiam como permanecer na videira. Você encontrou a unidade com Deus? Não, eles não encontraram. Não quando eles foram até o armário ou a geladeira. Você tem uma vida empoderada? Eu perguntava a eles. Não, eles não tinham. Eu disse, como está seu casamento? Isso é empoderado? É irresistível? Não, não é. Eu disse, como está sua família? Ela está conectada? Você se conectou a Jesus Cristo? E como está a sua saúde? Essas são perguntas sérias que estão faltando. É por isso que chamo nossos pastores de chihuahuas hoje. Eles não são grandes pirineus. Eles não são guardiões do rebanho. Eles deixaram o inimigo entrar. Você honestamente encontrou graça transformadora? E você sabe como responder com uma fé transformadora? Você encontrou essa fé sobre a irritação, sobre a luxúria, sobre o apetite, sobre as paixões, sobre a arrogância, sobre a estagnação na igreja? Quando as pessoas vêm até mim e têm um problema conjugal ou um problema pessoal, pergunto se elas encontraram esse tipo de poder. E nenhum deles tem. Eles apenas têm filiação à igreja e lealdade à doutrina. E eu não estou descartando isso, mas isso não é o Evangelho. Isso deveria ajudar a te abandonar no Evangelho, mas não é o Evangelho. Eles têm que ter uma vida de santificação casada com a justificação. Não apenas justificação, não apenas santificação, mas os dois se misturam como hidrogênio e oxigênio formam água. Se um estiver faltando, você não tem água. E está faltando em nossas igrejas hoje. É por isso que com 45 mil denominações não conseguimos terminar o trabalho, pois o trabalho não está terminado em nós. E os pastores não sabem como terminá-lo em seus rebanhos hoje. A igreja institucional está tomando o lugar de Deus na sua vida? Estava na minha vida. Foi uma lealdade equivocada a ela e não a Deus. Jesus morreu para tornar os homens santos. Devemos viver para tornar os homens livres. E aquele pastor não estava tornando seus presbíteros livres. Se ele não estava tornando seus presbíteros livres, ele poderia estar tornando seus membros livres. As igrejas não estão produzindo. Na Bíblia fala sobre os últimos dias em Apocalipse, os 144 mil, 12 mil de 12 das 12 tribos. É o número perfeito que Deus quer antes de voltar à terra. Não acredito que seja literal. Acredito que seja significativo do que Deus quer que alcancemos em nossas igrejas. Então, santos transformados, Deus os está procurando. Na minha igreja, ela tem 22 milhões de membros atualmente, e não conseguimos produzir santos transformados o suficiente para trazer a segunda vinda de Jesus Cristo. Se tivéssemos apenas 144 mil desses 22 milhões, isso seria metade de 1%, apenas metade de 1%. Não conseguimos nem produzir isso. E Jesus terminou a obra em seu dia com 12 discípulos, totalmente capacitados pelo Espírito Divino de Deus. Algo está seriamente faltando. Espero que você esteja percebendo isso. Temos que fazer essa pergunta. A verdadeira unidade com Deus está marginalizada hoje. Tornou-se secundária. Nós damos um serviço de boca para fora. Está acontecendo em quase todas as denominações, não apenas na minha. Está acontecendo na sua. Tenho certeza disso. E por que demoramos tanto para ver isso e desvendar isso? Porque tendemos a colocar a melhor construção no sistema. Quando entrei pela primeira vez na minha denominação, uau, eles disseram, ninguém tocou na denominação, é o remanescente de Deus. Bem, é melhor eu produzir o remanescente então. Se você quer reivindicar ser o remanescente, é melhor estar produzindo os 144 mil. Se você não os está produzindo, você não merece o título.
Não queremos acreditar que eles estão fazendo jogo duplo como nos dias de Jesus. Abordar isso honestamente é cometer suicídio. Você será condenado ao ostracismo, será menosprezado e será diminuído. Ou, como diz a Escritura, você será expulso das sinagogas. Então vamos direto ao ponto. Efésios 5, versículo 23. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça de Jim Holmberger. Se estou em Cristo, estou na igreja. Se não estou em Cristo, não importa a qual igreja do alfabeto você pertence, você não está na igreja. Você não faz parte do corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo é permitir que Ele trabalhe em você e através de você, não apenas aceitar o que Ele fez por você. Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o Salvador do corpo. Ele é sua cabeça e seu Salvador? Quando perguntei isso aos 3 anciãos, e você sabe que a resposta foi não. Como você pode dizer que Ele é seu Salvador quando você não está sendo salvo de destruir seu próprio corpo? Alô? Alguém está fazendo essas perguntas? Ele era o Senhor dos seus apetites? Eles não sabiam como renunciar aos seus apetites a Jesus Cristo. Eles não sabiam como ouvir a sua voz mansa e suave ao longo do dia. Eles não sabiam como dizer sim a Deus e não a si mesmos. O que estamos fazendo, ordenando-os como anciãos, então? Esses preciosos anciãos não eram livres porque a liderança não sabia como libertá-los. Eles estavam presos a um sistema. Eles não estavam transformadoramente sob Deus. Quem ou o que, em última análise, governa sua vida, esse é seu Deus. E somos informados em O Desejado de Todas as Nações, página 523, que a autoentrega é a substância dos ensinamentos de Cristo. Autoentrega, entregar o que me controla, é a substância do que Jesus Cristo veio nos dar. Ele veio nos dar o poder da liberdade sobre o que nos controla. Somos informados em Colossenses 1,18. Ele, a cabeça do corpo, a igreja, que em todas as coisas, e enfatizo que em todas as coisas, ele tem a preeminência. Ele tem a preeminência em sua vida? Há algo que está controlando você? E se houver, então a igreja deve ajudá-lo a se libertar disso, não apenas amarrá-lo a isso. Ele realmente tem essa preeminência em sua vida? Ele não tinha isso nesses 3 anciãos. E em você, ele é realmente a cabeça sobre suas escolhas, sobre sua vontade? Porque nos é dito em Mateus 12:33, pelas suas verdades o conhecereis. Não é pelas suas doutrinas, não é pelo logotipo sobre a porta da igreja. Por quem habita dentro de você e a quem você se entrega. Esse é o seu Senhor. Se um descrente viesse e vivesse na vida desses anciãos em sua casa por 30 dias, se um descrente viesse à sua casa e vivesse em sua casa por 30 dias e observasse você e seu casamento e seus filhos todos os dias durante esses 30 anos, esse descrente se tornaria um crente em seu Deus? Ele veria em você um poder que se manifesta em uma vida justa, em um casamento irresistível, em uma família conectada? Ele veria o amor do bom samaritano saindo de você? Temos que fazer essas perguntas. Ele o encontraria livre e fortalecido em e por meio de Jesus Cristo? Ele desejaria seu Jesus Cristo? Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, Deus sujeitou todas as coisas a Jesus e deu a Cristo para ser cabeça sobre todas as coisas à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Você faz parte do corpo de Cristo? Então você permite que ele te encha, e se você permitiu que ele te encha, você tem poder sobre sua carne. Essa é a ordem. Todas as coisas sob Cristo. Isso é verdade em sua vida? Isso é verdade em sua igreja? Isso é verdade para seu pastor, para seus presbíteros? Eles têm poder sobre o apetite, eles têm poder sobre paixões e emoções, eles têm poder sobre suas finanças e entretenimento, eles têm poder sobre sua fala, porque se não tiverem, não estão qualificados para ser pastor e ancião. Porque eles não podem te levar para a base, eles só podem te levar para a primeira base. Então, como você se sai quando falamos assim?
Cristo é realmente sua cabeça? Você é realmente livre e fortalecido? Se sim, você é parte do seu corpo. Você é parte desse corpo de Cristo, sua igreja. Mesmo que você seja membro de uma das igrejas do alfabeto, você pode não fazer parte do corpo de Cristo. Essa substituição de uma instituição religiosa por uma vida governada por Deus é muito, muito perigosa. Ela infectou a primeira família com Caim e Abel. Caim não se recusou a adorar, ele apenas fez do seu jeito. E muitas pessoas hoje não estão se recusando a adorar. Elas estão apenas fazendo do seu jeito. Caim queria ser seu próprio mestre, ele queria ser administrado pelo homem, ele queria estar no comando, em vez de ser governado por Deus. A religião do homem versus a verdadeira unidade com Deus. Qual você possui? Verdadeiramente toda semana, qual você possui? Essa doença luciferiana se espalhou para os fariseus e os saduceus. A maquinaria se torna a cabeça do corpo. Não. Lembro-me de que estava fazendo uma caminhada com um pastor menonita que conheço muito bem. E ele estava olhando para mim na caminhada, e ele disse, sabe, Jim, você sabe qual é o nosso problema com você? Você é muito independente. Eu disse, sério? Ele disse sim. E eu disse, bem, deixe-me compartilhar com você, pastor, que uma dependência diária de Deus me dá uma independência adequada das instituições religiosas, e isso era verdade para Jesus. Isso é verdade, pastor? Jesus Cristo tinha uma independência adequada das instituições religiosas de sua época? Sim, porque ele não podia confiar a si mesmo a elas. Então eu olhei para o pastor e disse, pastor, me responda uma pergunta. Eu disse, e apenas sim ou não? Eu disse, todo o cristianismo é totalmente sem valor, a menos que eu esteja em Cristo e Cristo esteja em mim. E ele olhou para mim e ele disse, você tem razão. Eu disse que a cabeça, que é Cristo em nós, deve ser o poder governante sobre o homem. O corpo da igreja nunca deve ser a minha cabeça. Eles devem ensinar todos a serem autogovernados sob Deus diariamente, e senão, o sistema se torna o substituto. Esse é o título desta mensagem, o grande substituto. O sistema se torna os substitutos, a cabeça. Não. Manter seus membros sob si mesmo versus liberdade e poder em Deus? É isso que está acontecendo. É por isso que 45 mil supostas denominações protestantes não conseguem terminar o trabalho na Terra? Um pastor adventista estava falando com Sally e eu, e ele disse, Jim, você precisa dar sua lealdade eterna à igreja. E eu disse, pastor, quando deixei a Igreja Católica, eu deixei de lado a lealdade ao Papa e prometi lealdade eterna a Deus e sua santa palavra. Porque veja, pastor, um apego excessivo a um homem ou uma instituição religiosa é sempre perigoso e sempre falha no final. Eles não querem que você exponha a corrupção interna deles. Eles apenas defendem cegamente o sistema, é o que você está me dizendo. Jesus nos alerta enfaticamente sobre um cisma do corpo da Igreja da Divindade, onde a divindade é minimizada e o corpo da Igreja se torna o jogo final. É isso que está acontecendo com todas essas igrejas do alfabeto hoje? É sim. E deixe-me compartilhar isso com você na palavra de Deus, Mateus 23, versículos 8 a 29. E ouça com atenção o que Jesus está dizendo às igrejas denominadas hoje. E eu cito, mas vós não queirais ser chamados rabinos, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Todos vós sois irmãos, somos todos iguais, cada um de nós. Não importa a qual igreja do alfabeto você pertence, se você é um pastor ou um membro leigo, somos todos iguais aos olhos de Deus. E a ninguém chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai. Nem sejais chamados senhores, porque um só é o vosso Senhor, o Cristo, mas o maior entre vós será vosso servo. São eles vosso servo, ou querem que sejais seus servos?
e qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esses dois pastores estavam exaltando suas instituições religiosas acima de Deus, por sua ênfase injustificada na maquinaria. O que está acontecendo? Não, leve-me a Deus. Ensine-me como me conectar com Jesus Cristo. Ensine-me como permanecer na videira. Esse é o seu trabalho. Mas se você não sabe como fazer isso, tudo o que lhe resta é me conectar à sua instituição religiosa. E então Jesus continua e diz: mas irá a vocês, escribas e fariseus, diríamos hoje, pastores e administradores, hipócritas. Ele os chama, pois fechais o reino dos céus aos homens. Os anciãos tinham unidade com o sistema, mas não com Deus. Como isso pode ser? Eles os ordenaram ao sistema naquele dia na minha frente, não a Deus. Eles não sabiam como se conectar com Deus, mas sabiam como se conectar com o sistema. Que vergonha para nós! Pois vocês também não entram. O quê? O pastor era apenas uma virgem tola. Ele tinha a verdade, louvado seja Deus por isso, mas ele não tinha o óleo, ele não tinha o poder, ele não entendia como conectar a verdade e o poder juntos para dar a eles uma experiência viva. Sim, virgens loucas, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque devoram as casas das viúvas. Vocês usam mal os fundos. Minha igreja tem uma burocracia inchada. Se eu fosse a conferência geral da minha denominação, eliminaria metade da burocracia da noite para o dia. Simplesmente corte isso. Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Muro para vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorrem o mar e a terra para fazer um protótipo. Evangelização para nós. É isso que eles estão fazendo. Eles não estão fazendo evangelismo para qualificar as pessoas na igreja, para receber as pessoas que estão entrando. Então vocês pousam para fazer um proselitismo, e quando ele é feito, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Mas quando trazemos essas pessoas e elas contemplam nosso baixo grau de piedade, nós criamos a mesma doença nelas que está em nós. Os cristãos, sem a experiência viva em Deus por meio de Jesus Cristo, por sua graça e por meio de fé viva. Uau! Ao contemplar, estamos nos reproduzindo neles. Nossas igrejas ainda não estão prontas para receber essas pessoas. Onde estão vocês, guias cegos? Guias cegos? Sim. Vocês têm a ótica do homem versus a ótica de Deus para esses anciãos. Vocês, tolos, os chamam de virgens tolas. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Vocês, guias cegos, cegos para as necessidades dos anciãos. Alguém, por favor, pode ajudar esses anciãos a encontrar uma conexão com Deus em e por meio de Jesus Cristo? Vocês, cegos, que coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês podem limpar o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de rapina e excessos. Eles exaltam a igreja versus uma vida governada por Deus. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior deles também fique limpo. Você está entendendo qual era o fardo de Jesus? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque Jesus se repete uma e outra vez? Porque é a grande substituição que está acontecendo. Deus está falando conosco. Ai de vós, escribas e sepulcros fariseus, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Lembro-me de que eu estava falando em um grande encontro em Washington.
E o pastor-chefe que estava falando na hora do culto, ele deu uma mensagem chamada "Prepare-se, prepare-se, prepare-se", e ele me convidou para ir para casa, depois da mensagem para a casa dele. E ele entrou e a esposa estava preparando uma refeição e ela estava com as mãos na salada. Ele tira o casaco e joga na esposa e diz para ela pendurar. E porque suas mãos estavam cheias de óleo e salada, ela deixava o casaco cair no chão. E se você pudesse ter ouvido o explícito, se você pudesse ter ouvido a linguagem. Você está falando de caras cegos. Ele simplesmente subiu no púlpito, dando uma mensagem: prepare-se, prepare-se, prepare-se. Ele mesmo não estava pronto. Tivemos uma boa conversa mais tarde naquele dia, quando fomos dar uma caminhada. Continuando com a citação, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Ele parecia justo no púlpito, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Eu estava sentada com a esposa de outro pastor e ela disse não era a esposa de um pastor, era a esposa de um líder de ministério na Flórida. E ela estava me dizendo, você sabe, meu marido foi levantado por Deus para dar a mensagem de João Batista. E em nossa conversa eu olhei para ela e eu disse, ele está vivendo a vida de João Batista em casa, atrás de portas fechadas? Ela abaixou a cabeça e apenas balançou a cabeça. Não. Você não pode dar a mensagem de João Batista se não tiver a experiência de João Batista. Esses grandes pastores, essas grandes pirâmides, mas eles são apenas chihuahuas. E como as pessoas podem ser outra coisa? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os sepulcros dos justos. 8 ais repetidos. Por quê? Porque somos informados em 1 Coríntios 11:3. Que a cabeça de todo homem é Cristo. Ele é realmente sua cabeça? Ele é realmente a cabeça do pastor? Ele é realmente a cabeça dos presbíteros? Temos que nos fazer algumas perguntas sérias. A igreja é construída sobre Cristo como seu fundamento. O fundamento da igreja é Cristo. Não é a maquinaria. É obedecer a Cristo como sua cabeça. Não é depender do homem ou ser controlado pelo homem. Muitos afirmam que uma posição de confiança na igreja lhes dá autoridade para ditar o que outros homens devem acreditar e o que devem fazer. Sério, na minha igreja, a igreja é apenas... Temos 2 grandes pirâmides que consigo pensar. Uma é um homem, Conrad Vine, outra é uma mulher, Barbara O'Neill. E a maquinaria da minha denominação está tirando essas pessoas. Alô? Não. Tirem as mãos desses grandes Pirineus. Seus chihuahuas, esses são grandes Pirineus. Deixe-me repetir o que ele diz. Muitos afirmam que uma posição de confiança na igreja, porque você é um presidente de conferência, lhes dá autoridade para ditar. O que outros homens, Conrad Vine e Barbara O'Neill, acreditarão e dirão, sem pessoas como essas, somos uma igreja morta. Esta afirmação... Deus não sanciona, estou citando, sobre nenhum ser finito, nenhum. Podemos depender de orientação? A rocha da fé é a presença viva de Cristo na igreja. Nisto, os mais fracos podem depender, fazendo de Cristo sua eficiência. Cristo é sua eficiência ou a instituição religiosa é a realidade? Qual delas é? A Escritura declara em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem e faz com que ele erga seu braço. Também somos informados em Deuteronômio 32:4, o Senhor é a rocha. Salmos 2, versículo 12, foram eles que depositaram sua confiança nele. Por que isso é um problema tão grande? Porque, e estou citando Efésios 5:24, a igreja está sujeita a Cristo em tudo. A igreja, sua igreja, a maquinário da sua igreja está sujeito a Cristo em tudo. Então, a igreja está sujeita, não soberana. Não posso repetir isso o suficiente. A igreja está sujeita, não é soberana. É dela obedecer.
Cabe à igreja demonstrar no coração e na vida que encontrou a verdadeira liberdade em Jesus Cristo, que dará a vida por você. Amor do bom samaritano. E não estamos vendo isso hoje. Não é deles comandar e controlar. Não deve exercer autoridade arbitrária e é responsável perante seus membros para ser servo, não para o Senhor. A igreja, a hierarquia, deve ser o servo, não o Senhor. Isso é difícil de encontrar em qualquer lugar. Quero chorar, não consigo encontrar. Em qualquer lugar. Encontrei a grande substituição em todos os lugares. É por isso que mais de 45 mil denominações não conseguiram terminar o trabalho, porque não estão libertando e capacitando seus próprios anciãos. Porque o trabalho neles não está terminado. Fui convidado quando estava viajando, presidente da conferência no Brasil, viajando pelo Brasil, e fui convidado para falar na divisão sul-americana sobre evangelismo. E o presidente da conferência me disse: o que você vai dizer a eles? Esta era toda a liderança, nenhum leigo, apenas toda a liderança das uniões e das conferências, todas reunidas. E eu disse: vou dizer a eles que eles são o problema. Ele diz: o que você vai fazer? Eu digo: vou dizer a eles que eles são o problema na igreja, que eles não encontraram liberdade em suas próprias vidas, que seus casamentos não são irresistíveis, que sua família não é bem organizada, bem disciplinada e centrada em Cristo. Ele diz: você está falando sério? Eu digo: sim, estou falando sério. De onde você tirou isso? Eu digo: eu tiro de Lucas 24:49. Fiquem até que sejam revestidos de poder no alto. Jesus não disse aos discípulos: saiam e evangelizem o mundo. Ele disse: fiquem até que sejais revestidos de poder no alto. Como ele fez com Moisés, como ele fez com João Batista, como ele fez com Paulo, depois que ele o derrubou de seu cavalo alto e o enviou para o deserto por 3 anos. Terry, até que você encontre esse poder, até que você mescle a verdade e o Espírito juntos. Sim, e não fizemos isso. João 4:24. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Nós nem encontramos a experiência do primeiro anjo. O primeiro anjo, em Apocalipse 14:7, é uma demonstração da glória de Deus no indivíduo. E se você não tem uma demonstração em sua vida, seu casamento e sua família, como você vai dar a mensagem do segundo e terceiro anjos, que é trazer esta bela verdade ao mundo e trazer um aviso ao mundo? Você não está qualificado para fazer isso. Porque a glória de Deus não está sendo vista em sua vida. É por isso somos indiferentes em nossas igrejas às necessidades uns dos outros. Aquele pastor era indiferente à verdadeira necessidade de seus presbíteros. Como então os presbíteros ministram para aquela igreja? Eles serão indiferentes às suas necessidades. Eu posso lembrar, estou pensando há 40 anos, acabei de entrar na minha denominação. Eu aceitei todas as igrejas. Elas eram lindas e eu as amava. Eu aceitei o estilo de vida. Eu não estaria vivo hoje sem ele. Sou muito grato a isso. Mas eu tinha um temperamento alemão. Quer dizer, havia um pequeno Hitler dentro de mim. E eu fui até o pastor da igreja e disse: pastor, eu desisti da Budweiser, eu desisti dos Marlboros, eu desisti da dieta de estilo de vida da qual eu tinha vergonha. Mas eu disse, quando minha esposa me contraria, há um pequeno Hitler dentro de mim. Ajude-me a encontrar poder sobre minha irritação. E ele olhou para os dedos dos pés. Eu disse: pastor, quando sua esposa te contraria em casa, você tem vitória? Não, ele não teve. Fui assim com outros pastores, 6 pastores ao todo. Nenhum deles conseguiu escrever uma saída de incêndio para Jim Honeyberger ter poder sobre sua própria carne em casa, atrás de portas fechadas. E eu era o ancião-chefe da igreja. Falta alguma coisa, tive que ir procurar.
E eu tinha substituído o conhecimento da verdade. Eu substituí um estilo de vida. Eu substituí minha filiação a uma igreja muito conservadora, por Deus em mim. E eu tive que encontrar essa experiência, eu tive que encontrar essa conexão, porque é por isso que Jesus morreu, foi para nos trazer de volta a unidade com Deus que foi perdida no Éden. É disso que se trata. E se eles não estão fazendo isso por você, eles são uma fachada e uma fraude. Eles são um chihuahua, em vez de um grande Pirineus. Jesus viveu para nos libertar totalmente. E eles não o encontraram. É por isso que ainda estamos aqui, porque o trabalho não está terminado em nós. A necessidade diária de empoderamento de seus membros está ausente. Eles não estão atendendo à necessidade diária de empoderamento de seus membros. Vitória sobre os falsos confortos de seus membros, eles são negligentes nisso, permitindo casamentos irresistíveis. Eles dão de ombros, eles não sabem, permitindo que os filhos dos membros sejam bem organizados, bem disciplinados e centrados em Cristo. Eles não têm a mínima ideia. Em vez disso, ouvimos: venham até nós, evangelizem outros para nós. A igreja deve ser a ferramenta de Deus para trazer todos à unidade com Deus, não eles mesmos. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Esses 3 anciãos estavam servindo a 2 senhores, e não estou duvidando desses anciãos. Eles estavam apenas seguindo a religiosidade e o eclesialismo em que caíram. Eu não os desprezo, eu não desprezo os membros. Os 8 infortúnios que acabei de compartilhar com vocês eram em relação à liderança das igrejas, e era Jesus falando com elas. Nunca encontrando vitória em Deus por meio de Jesus Cristo? Você é? Quando pergunto isso às pessoas, dificilmente encontro alguém que esteja alcançando essa vitória hoje. Portanto, cuidado com a religiosidade e o eclesialismo. Precisamos encontrar aquilo que perdurará até o fim. Isso nos levará ao ponto inicial. Senão, somos apenas virgens tolas, apenas com uma fé intelectual em vez de uma fé transformadora, e estamos buscando abrigo em um corpo religioso em vez de poder e liberdade em Jesus Cristo. Mateus 7,14. Estreita é a porta, e muito apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Pastores, administradores, líderes de ministério, tomem nota. O eclesialismo, o doutrinalismo e as reformas de estilo de vida são insuficientes para a salvação da alma. E por que isso? Porque você ainda pode ser administrado pelo homem, em vez de governado por Deus. Você pode comer todas as cenouras e bananas que quiser, mas isso não vai te santificar. Você tem que aceitar Jesus. Ele é sua comida, ele é sua vida. Temos que parar de viver uma vida religiosa, pretensiosa e impotente. Muitos imaginam que estão conectados à sua cultura de religião e entram nas formas e realizam todos os deveres e participam de todos os programas. Portanto, todos devem estar bem com suas almas. Não, não está. E você sabe que não é. Você sabe que o que estou dizendo é verdade para você, porque o Espírito Santo está falando ao seu próprio coração agora mesmo, que você não encontrou essa liberdade em Jesus Cristo. E você não foi capaz de trazê-la para seu casamento e para seus filhos, mais ou menos para suas próprias igrejas. Romanos capítulo 2, versículo 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente, mas ele é um judeu que é um interiormente, um que tem poder sobre a vida própria. Por exemplo, o bom samaritano era mais judeu interiormente do que Caifás, o presidente da Conferência Geral de seus dias. Um verdadeiro cristão é aquele que encontra poder e liberdade em Deus. Você já se perguntou por que sua igreja não terminou o trabalho na terra? Estamos falando sobre isso aqui. É porque não está terminado na liderança e, portanto, não pode ser terminado nos membros. Devemos começar a libertá-los, praticamente por meio de uma conexão viva com Jesus Cristo e trazê-los para Deus, não apenas para a denominação. Cristo está esperando.
Cristo está esperando por você. Ele está esperando por sua denominação. Cristo está esperando com desejo ardente pela manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, somos você e eu, esse é o pastor, esses são os presbíteros. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reivindicá-los como seus. Ele será capaz de dizer: eles me dão glória. Sou eu que estou vivendo através deles. Eles morreram para si mesmos e estão permitindo que Deus viva neles e através deles. Bem-vindo ao verdadeiro reavivamento. E nossa maior necessidade é o verdadeiro reavivamento hoje, porque a máquina eclesiástica nunca deve substituir o lugar de Cristo em você. Ao longo da história religiosa, Deus sempre teve sua luz de estrela. Penso em quando Jesus veio, sua denominação estava em baixa. Quantas pessoas reconheceram Jesus Cristo quando ele veio? Você se lembra quando trouxeram Cristo ao templo e Simeão e Ana disseram: eis o menino Jesus? Por que os fariseus e saduceus não disseram isso? Por que todos os sacerdotes e anciãos não disseram isso? 2. Simeão e Ana reconheceram isso porque eles tinham a conexão da qual estamos falando aqui. Eles encontraram sua liberdade. Mas a liderança da igreja não os reconheceu. E 3 reis magos, que nem sequer estavam ligados à denominação? É isso. E é assim hoje. Os verdadeiros protestantes sempre colocarão o poder da consciência individual de acordo com a palavra de Deus, acima da autoridade da igreja visível. Você é um verdadeiro protestante? A única coisa que Satanás está determinado a erradicar é encontrar essa unidade com Deus e trazer liberdade a todos que ousam entrar no que foi perdido no Éden. Essa é a única coisa que Satanás está determinado a erradicar, e que essa unidade nunca será conhecida e redescoberta. Uma vez que essa verdade é compreendida, ela expõe os impostores por quem e o que eles são. Quando olho para as igrejas de hoje, eu encontro muito poucos seguidores autênticos encontrando liberdade diária em e por meio de Jesus Cristo. Muito poucos. Eles são difíceis de encontrar. Eles estão lá fora. Eles são luzes como estrelas. Eles estão lá fora, mas são difíceis de encontrar. E eles possuem santidade de vida. Eles possuem amor bom samaritano por todas as pessoas, não apenas por aquelas que estão em seu grupo. No entanto, estou encontrando espalhados pela terra santos transformados, guiados por um espírito e construídos sobre um fundamento, extraindo sua profundidade espiritual de um único livro, unidos a um grande epicentro. Eu os chamo de autoalimentadores, encontrando liberdade e santidade, não mera filiação à igreja, embora eles possam valorizar muito sua filiação à igreja. Não estou menosprezando isso, mas essas luzes semelhantes a estrelas são exemplos vivos do que Jesus chamou de seu corpo de crentes. Em Efésios 4, versículos 4 e 6, há um corpo e um espírito. Assim como fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Uau! Um corpo em Cristo andando em unidade sob Deus, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, servo nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, versículo 11. Eles se realinharam com o epicentro, e é para isso que esta mensagem está nos chamando, para nos realinharmos com o epicentro e sermos libertos e encontrarmos aquela unidade em Deus que foi perdida no Éden, que você a encontre